Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A súplica final. Convencido de que o Mestre distribui as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhe aos desígnios. Ouvindo-lhe a rogativa, o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. Em breve, a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe os cofres e prestigiando-lhe a casa. Multiplicaram-se-lhe foram as preocupações e surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, passava dias e noites vigiando a entrada e a saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. Distraído das obrigações mais humildes, perdeu a companhia da esposa e dos filhos, desgarrados do lar pelas fascinações da vida fácil. No fundo, entretanto, conservava a fé inicial, e quando lhe transbordaram as arcas, reconheceu a dificuldade para alçar-se ao Cristo. Posternou-se em oração e implorou a Jesus lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vantagem a fim de segui-lo. O Senhor acolheu-lhe a súplica e expediu mensageiros que lhe garantissem a desejada aquisição. Quase de imediato, o discípulo foi guindado à nobre posição administrativa. Todavia, sem bases na experiência, em pouco tempo se viu odiado e incompreendido, capaz de suportar calúnias e críticas, observações descabidas e advertências mordazes de subalternos e superiores. Movimentava vultosos patrimônios materiais. Contudo, não correspondia aos imperativos do espírito. Aturdido e desencantado, tornou à oração e implorou a Jesus a concessão de dons maravilhosos, afiançando que somente assim poderia servi-lo. O divino doador anotou-lhe a solicitação e recomendou aos assessores lhe confiassem o poder de curar. O aprendiz recebeu a dádiva e entregou-se ao trabalho. Dentro de alguns dias, enormes fileiras de necessitados batiam-lhe à porta. A popularidade absorveu-lhe as horas, escasseou-lhe o tempo, até para alimentar-se. Sem preocupação com o delicado serviço, no decurso de alguns meses declarou-se em falência. Faltavam-lhe forças para o ministério, em face da multidão dos sofredores e dos ignorantes. Os familiares que lhe restavam no lar abandonaram o campo doméstico. E o pobre, por sua vez, não soube tratar com os desesperados da sorte. Quando não podia atender alguém, depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações que não sabia acolher com serenidade. Submeteu-se desse modo ao cansaço absoluto, descontrolou-se, renegou o dom que o céu lhe emprestara. No entanto, porque a fé ainda lhe vibrava no íntimo, regressou à petição com sinceridade e renovou a súplica. Em pranto, implorou a pobreza e a obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre. Seria trabalhador anônimo. Ligar-se-ia à providência por meio do esforço desconhecido.
Registrando-lhes os rogos, o mestre enviou-lhe propostos adequados à situação. O discípulo foi conduzido à penúria. Esgotaram-se-lhe os recursos. A enfermidade visitou-o com insistência. Desacertaram-se-lhe os negócios. Fugiram os amigos e apareceram credores. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de provação. Sarcasmos e zombarias choviam-lhe na estrada. Foi apontado à conta de imprevidente e relapso, sem o governo da própria existência. Debalde tentou colaborar em obras edificantes. Mesmo aí encontrou gargalhadas por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios, era relaxado e dissipador. Verificou o mísero que a impaciência e a revolta passaram a frequentar-lhe o coração. Surpreendia-se por vezes, irado e infeliz, ensaiando reações. Socorrido, porém, pela sublime claridade da fé, proclamou a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e, genuflexo, implorou ao Senhor: Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas em verdade ignoro a essência dos meus próprios desejos. Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder e a glória de teus dons conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dás a escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem. Nem confias tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão de nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas o cetro da direção por muito tempo nas mãos levianas ou inábeis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento, como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância. Não permitas que eu te suplique situação que desconheço. Modifica minha vontade para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje eu tenho sido cego. Não me negues a tua misericórdia. Faze que eu veja. O mestre ouviu-lhe a rogativa, mas desta vez não mandou emissários para a colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz. O discípulo em pranto sentiu então que alguém lhe falava do centro da sua alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor, que lhe falou a consciência desperta. Doravante, permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O Empréstimo. Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte em falência integral. Extrema bancarrota, perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho,
sob o látego do remorso e do sofrimento. Por anos longos viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Cisínio, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-lhe visível. Rosalino caiu-lhe aos pés em soluço. Meu abençoado amigo, clamou ele em lágrimas, por que tamanha desdita? Eu vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que não se compadece da minha miserabilidade? Cisínio contemplou-o paternalmente e observou. Não, perneta, não te lastime de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendestes aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora senão suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou. Ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse renascer! E fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava. Cisínio, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova? Auxilia-me por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E com efeito, em breve, Cisínio regressou à sombria furna, trazendo esperanças novas. Rosalino recebeu-o radiante. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval é o ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Sei, sim, respondeu o mísero. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que, por enquanto, não tens direção a reclamação alguma. Reconheço. Desconsiderastes as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear, a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei as tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás no plano dos encarnados o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá à questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo o que represente interesse de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalino ouvia feliz. Recomendo com insistência, acentuou Cisínio criterioso.
Não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, as bênçãos maternas, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental às tuas mãos, porque não dispões ainda do justo merecimento. Recorda que vais movimentar um patrimônio que não te pertence por direito e que receberás por bondade de Jesus semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava. Entusiasta, com o grande otimismo do devedor, junta a fonte de recursos novos. Cisínio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de nascer junto de pais cristãos que, desde o berço, lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos maternais e sugestões superiores e indiretas de Cisínio, que o acompanhava, solícito do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre, como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidada ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado, e se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos, reportava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar, junto da esposa e dos filhos. Borboletava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se ao assunto apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia enfático e orgulhoso. Cisínio, vigilante, desvelara-se no sentido de chamá-la aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetrava Rosalino que, ao atingir ele os 45 anos, outros amigos espirituais da família que o recebera generosamente começaram a reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação benéfica.
mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada à vida espiritual. Em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se lhe situava o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultuosas dívidas. Perdeu, mais tarde, o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No leito humilde de hospital, reconsiderou Perneta a situação. Refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne, premido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele então o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes no transcurso de sua experiência na terra. Implorou a presença da esposa nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante, envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos, quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. Cisínio, Cisínio, gritou Perneta em lágrimas dolorosas. Ajuda-me, compadece-te de mim, estende-me as tuas mãos, nobre amigo, perdoa-me e atende-me. E antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Quando terminou, em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão forte o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O semeador incompleto. Conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios, quais arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno.
Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhes a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e, à luz de cada dia, encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Estranho agora ao ambiente carnal, vagueou em esfera obscura durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre, amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando as tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargi a mancheias sempre caíam em terras sáfaras. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer os teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo, por meio da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava-o condoído, e porque os lábios divinos nada respondesse, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atirastes tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz?
É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações, que convertestes em terra de tua semeadura. Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante uma nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Oh, tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde novamente internado na carne, trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender.